Bem-vindos novamente, agora à segunda parte do primeiro episódio de Aventuras pelo Mundial. Para iniciar, quero identificar a melhor estratégia de uso de trunfos, ou pelo menos a que eu vejo com mais potencial. Como já havia referido na primeira parte, o wildcard vai ser utilizado para a ronda 3, e por isso a equipa que estou a preparar é para as duas primeiras rondas. O motivo maior de utilizar um trunfo como wildcard para uma e apenas uma ronda é por dever existir rotação por parte das melhores equipas na terceira ronda, e também porque na fase eliminar ou mata-mata haverá transferências suficientes para montar uma equipa forte e conseguir surfar pelas eliminatórias. O outro trunfo que planeio usar na fase de grupos é o 12º jogador, no qual ainda não decidi se uso na primeira ou na segunda ronda. Este trunfo serve para trazer um jogador extra para a equipa e a melhor forma de o utilizar é dando target a uma fixer que nos pareça boa demais para fugir, mas tem de ser um jogador que queiramos só para esse jogo. Passo a exemplificar. Vinícius Júnior tem um primeiro jogo com o Marrocos e um segundo jogo com o Haiti. Não sei se contra Marrocos é essencial, visto que os golos esperados pelo Brasil nesse jogo é inferior a 2. No entanto, no jogo contra o Haiti, os golos esperados apontam para mais de 3,5 golos marcados pelo Brasil. Sendo que Rafinha é fácil de encaixar, por ser apenas 8.2, podemos comprar o Rafinha. Ou outro brasileiro de valor mais baixo para a Game Week 2 e meter a capitão. E ter o Vinícius como o 12º homem. Por existir um desequilíbrio tão grande entre a dificuldade destes dois jogos, podemos usar um trunfo para não ter de levar Vinícius logo de início. No caso de Espanha já é diferente. A seleção espanhola apresenta para os dois jogos golos esperados superior a 3. E por isso deverá ser uma aposta forte desde o início e para as duas rondas. E se calhar para as 3. Já a seleção da Alemanha não tem nenhum elemento de 10 milhões ou mais. Logo dá para encaixar vários jogadores contra Curaçao e vender um médio, por exemplo, para meter a atacar a ronda 2. No caso, trocar, por exemplo, um Musiala para um Rafinha, ficava a faltar só 0.2 de orçamento. Até podemos deixar de parte no orçamento inicial. Já que os jogadores também não mudam de preço e isso é bastante importante. Neste pensamento sobra-nos Haaland para a ronda 1, onde podemos levar Ryerson a capitão e o jogo da ronda 2 poderá ser mais equilibrado, logo o Haaland já não faz tanto sentido. Ou então usar o tal 12º jogador em Ronaldo na ronda 1, onde podemos meter Bruno Fernandes a capitão. Para mim é importante ter sempre uma alternativa a capitão caso queiram usar o 12º homem. Na prática é sempre procurar um jogador caro, 10 ou mais de orçamento, e encontrar uma forma de não ser preciso meter esse jogador a capitão ou arriscar que esse jogador não vai fazer assim tantos pontos, mas para isso tem se usa o 12º jogador nesse jogador. Claro que vai depender da equipa e o planeamento da primeira e segunda ronda. Tem de ser exímio, mesmo que haja lesões. Os restantes trunfos serão para usar após a fase de grupos e por isso só vou dar o meu parecer sobre os mesmos antes dos 16 avos. Vale a pena falar agora. Falando agora da minha equipa especificamente. Na linha defensiva neste momento estou com os guarda-redes Rangel e Galíndez, México e Equador, baratos, com mais de 50% de clean sheet na primeira ronda e com boas chances de clean sheet na segunda ronda. A Ryerson da Noruega, pelos mesmos motivos defensivos e pelo potencial ofensivo, parece-me ser um dos melhores defesas do jogo, para a primeira ronda pelo menos, e até pode ter retornos ofensivos na segunda ronda. Kimmich da Alemanha, porque é o homem faz tudo a seleção, dou double up na clean defensiva do Equador, pois acredito mais na defesa do que no ataque desta equipa e desta forma levo o Pacho. Tenho ainda Cucurella, que é nele no 11, e quero deixar aberta a possibilidade de um duo ofensivo da seleção espanhola com o Yarzabal e Yamal, caso estejam os dois fits para jogar. Se eu optar por levar Yamal como 12º jogador na ronda 2, por causa da lesão que tem tido, pode até não jogar no primeiro jogo, ou estar condicionado e jogar 20 minutos, isso também não o queremos. Há a possibilidade de levar 4 jogadores de Espanha, visto que o trunfo não respeita o limite de orçamento aos jogadores por equipa, e aqui fazia sentido levar, quando soubéssemos quem é que joga a 10 na Espanha, ou se percebemos quem é que joga a 10 na Espanha, levar Oyarzabal, Cucurella, o que joga a 10 e o Yamal em 12º na segunda ronda. Como Portugal tem também chances altas de ter clean sheet nos primeiros jogos, penso levar Nuno Mendes e se há defesa que pode marcar de jogo corrido é ele. No meio campo é que já entram jogadores que para mim têm potencial de ser a estrela da sua seleção e que tenham muitas formas de fazer pontos. Sabitzer, McTominay, Yamal, Bruno Fernandes, Musiala, Wirtz, Granit Xhaka, Pulisic,
Luís Dias, Rafinha. Ou a avançado temos o Taremi, Mbappé, Haaland, Ronaldo, Kane, Embolo, Ener Valencia, Havertz. São todos jogadores que podemos ter nos 15 e fazem a diferença. O mais difícil é escolher e entender quais dois havíamos de transferir fora para comprar outros na Game Week 2 e que outro encaixa como 12º jogador. Eu até dou a ideia de fazerem um diagrama de Venn com ronda 1, ronda 2 e vão metendo os jogadores que querem numa e noutra e na interseção das duas metam os jogadores que querem para as duas. É um puzzle. Para montar o melhor puzzle possível estou disposto até a dar hit caso seja preciso e perder 3 pontos por isso. Este jogo é muito rápido, tem seleções muito fracas na fase de grupos e quanto mais mobilidade melhor. Claro que eu não vou querer estar a sacrificar pontos do assist, que são 3, para ter um jogador que eu ainda não sei se vai fazer pontos. Até se pode lesionar no primeiro minuto e foi um furo gigante. Mas se lesionar algum meu e eu precisar de fazer esse movimento, eu não tenho problemas em fazer. Os golos dão mais pontos, as clean sheets dão mais pontos e o hit é um ponto mais barato. Portanto, já dei hits por menos. As equipas que têm mais de 80% de chance de ganhar o primeiro jogo são México, Escócia, Alemanha, Espanha, Noruega, Argentina, Áustria e Portugal. Destas conseguimos excluir as equipas que não têm jogadores caros, como é o México, Escócia, Alemanha e Áustria. Sendo assim, fica fácil escolher, pelo menos, um jogador destas 4 seleções. Espanha, Noruega, Argentina e Portugal. Existem então Yamal, Haaland, Messi e Ronaldo, que podem ser o 12º jogador da primeira ronda, e a isto quero juntar o Mbappé, que marca a qualquer momento. Na segunda ronda, as equipas com mais de 80% de chance de ganhar o jogo são o Canadá, o Brasil, Equador, Espanha, França e Portugal, sendo que nesta ronda 2 o Kane joga contra o Ghana. Penso que deverá ter espaço para golos, pelo que o quero incluir neste debate pelo 12º jogador. Sendo assim, excluindo as seleções que não têm jogadores caros, sobra-nos Brasil, Espanha, França, Portugal, Inglaterra. Sendo que Yamal e Ronaldo já estavam referenciados para a primeira ronda, faz sentido levar ambos logo de início e não pensar mais no tema, assim como Mbappé. Sendo assim, para mim, os melhores 12º jogador na ronda 1 são Haaland e Messi. Apesar de não ter a certeza que Messi faça os 90 minutos, parece-me ser um jogo onde pode render bastante. Para a segunda ronda, os melhores 12º jogador são Vinícius Júnior do Brasil e Kane de Inglaterra. Para a escolha ser apenas entre estas 4 hipóteses, é essencial ter Mbappé, Ronaldo e Yamal no 11 sempre, ou no caso de Yamal estar lesionado, ficar como hipótese para 12º homem da ronda 2 e ficam com mais orçamento disponível visto ser o jogador mais caro da Espanha. Poderá ser necessário readaptar a estratégia, mas já sabe que isso pode sempre. O Rafinha, pelo preço que está, dá para estar pela ronda 2 para o meter, para o conseguir encaixar, ou outro jogador do Brasil, e isso seria a primeira transferência para a segunda ronda. A verdade é que eu não quero bloquear já uma ideia para a segunda ronda e depois não a conseguir concretizar, ou, isto muda tudo muito rápido, conseguimos entender diretamente na primeira ronda qual é que é a equipa a dar target e já sabemos o que é que temos que fazer. Por exemplo, na primeira ronda a Escócia vai jogar com o Haiti, temos que levar o McTominay, mas imaginem que a Escócia consegue dar 3 ou 4 ao Haiti. Pá, de repente, se não levarmos ninguém do Brasil de início, de repente temos que meter 2 transferências para meter jogadores do Brasil e ainda levar o 12º jogador Vinícius. Porque se a Escócia consegue dar 3, não é? Acho que ninguém vai querer arriscar o Brasil dar 6 ou 7 e não termos ninguém. Ou termos só um e não bater nenhum para esse. Vamos querer multiplicar as nossas chances de fazer pontos. Fora das seleções mais fortes, é bastante possível, na minha opinião, encontrar valor e aí é que poderá estar o segredo para ter os 15 melhores. Jogadores como Ener Valencia, Jonathan David, Rafinha, Depay, Lukaku ou Doku surgem para a segunda ronda. McTominay, Sabitzer, Taremi, e eu incluo mesmo o Taremi aqui contra a Nova Zelândia, que é muito fraca. Embolo e Xhaka, na mesma equipa, que já conseguiu viajar o Embolo, e Alvarez, da Argentina, surgem para a primeira ronda e para mim a melhor forma de os escolher é pensar, se os estiver na outra ronda, incomoda-me? O estilo de jogo vai ser diferente para o adversário ser mais difícil? Tem possibilidade de fazer pontos na mesma? O Xhaka tem várias formas de fazer pontos e é um exemplo perfeito, assim como o Sabitzer. Criam chances, marcam golos, podem ter penaltis, têm livres, portanto, há jogadores que tu ali nos 6 milhões,
6.2, 6.8, que tu sabes que aquilo não vai fazer só 2 pontos, ou tem muitas possibilidades de fazer mais que 2 pontos. E se calhar não te incomoda muito deixá-los e trocar mais jogadores como extremos. Por exemplo, o Rafinha se calhar é um jogador a meter na segunda ronda, tirando, como eu disse há bocado, o Musiala, mas se deixarmos o Musiala também é um jogador que pode marcar em qualquer jogo. Há jogadores também como o Luís Dias e o Oyarzabal, podemos deixar sempre, têm 2 jogos bons de início, não há necessidade de mexer por aí. Na dúvida, verifiquem se o jogador que levam poderá ter os penaltis e se está fit. E, resumindo, dos 8 elementos de ataque, penso que faz sentido ter pelo menos um de Espanha, um de França, um de Portugal, um da Alemanha, sobrando assim 4 lugares. Se tiver de escolher entre Haaland e Messi para a primeira ronda, devo escolher Haaland e desta forma adiar a decisão do 12º jogador para a segunda ronda, onde pelo menos já temos uma ronda de jogos feitos e já deu para avaliar qual a melhor equipa a dar target. Não me incomoda ter Haaland contra o Senegal na segunda ronda. Penso que o Senegal até pode ganhar este jogo à Noruega, mas não o estou a ver a ter a baliza inviolada e não sofrer qualquer golo. A chance de clean sheet anda ali a rondar os 20% e isso é mesmo muito pouco. Levando o Haaland no 11, posso meter a capitão durante a primeira ronda, algo que me estava a preocupar se levasse como 12º homem. Pois, se há algum jogo em que eu acho que o Haaland pode fazer a trick é mesmo contra o Iraque nesta primeira ronda. Sendo assim, sobram apenas 3 lugares no ataque, onde devem ser para jogadores enablers, com uma boa primeira ronda ou 2 rondas favoráveis, e de preferência com penaltis ou em seleções ofensivas. Na segunda ronda, o 12º homem poderá ser Kane ou Vinícius, como já tinha dito. No entanto, se verificar que é preciso dar target a mais de um jogador francês para a segunda ronda, também o faço. Até estou a pensar que pode ser interessante levar ao Olise e ganhar 1 milhão em valor na banca e ter Mbappé apenas na segunda ronda. A Suíça a ter jogo com o Qatar, o Irão a ter jogo com a Nova Zelândia, a Alemanha coração, Espanha com Cabo Verde, Noruega com o Iraque, Áustria com a Jordânia, são jogos demasiado bons para começar já a levar jogadores para a primeira e segunda ronda. Se eu acho que o Mbappé vai fazer mais golos que o Oyarzabal, acho que sim. Mas Olise e Oyarzabal é 2.9 milhões mais barato que Yamal e Mbappé. E dá que pensar, respectivamente e especialmente, se Yamal estiver em dúvida até ao lock e que não quisermos levar Mbappé e Olise no mesmo 11. Mbappé combina melhor com Xhaka, Sabitzer, McTominay e Pulisic do que Olise com qualquer avançado destas equipas. Portanto, é entenderem o que precisam e deixar em mente 3 caminhos para a segunda ronda consoante as possibilidades. Ou seja, pensar, se a Escócia estiver muito bem contra o Haiti, eu quero levar 2 do Brasil. Como é que eu os meto? Se a Escócia nem se safar contra o Haiti agora deu 4 à Nova Zelândia. Mas o Irão deu 5 à Nova Zelândia também. Eu vou querer alguém que joga contra a Nova Zelândia nessa ronda. Vou buscar o jogador que joga contra a Nova Zelândia. Entendem? Vamos tentar ganhar aqui um pouco de mobilidade para entender o que é que queremos fazer na segunda ronda. Levar o Oyarzabal, Mbappé e Haaland é pensar em não mexer nos avançados na segunda ronda. Dá pouca mobilidade a algum fenómeno de aparecer, mas é mais fácil de retirar jogadores do chamado mid-table que as seleções não estejam assim tão bem quanto esperávamos. Como é o caso da Áustria, eu tenho boas perspectivas, mas posso estar errado. Como é o caso da Suíça também. E facilmente tiro estes jogadores e meto outro que esteja a aparecer ou que vá ter um bom jogo e já tenha aparecido bem no primeiro. Sendo que algumas seleções com potencial alto na segunda ronda ainda têm muitas incógnitas no 11 inicial, principalmente em jogadores listados no meio campo, como por exemplo o caso do Paquetá, se é titular, se faz 90 minutos, ou no caso do Mahrez, se ainda está fit, se ainda faz 90 minutos, se ainda está em forma. Já não o vejo jogar há algum tempo, não sei. Se conseguimos usar o Mahrez contra a Jordânia, eu vejo um jogo excelente para ele meter 2 golos. Ou se a Algéria se calhar até está num nível muito baixo, ou mais baixo do que o esperado, e se calhar não vai conseguir fazer uma boa figura nem contra a Jordânia. O caso da Noruega, desiluda, também se pode usar o saldo do Haaland para desbloqueio de fundos, mas acredito aqui no potencial ofensivo dos Vikings. Por agora é tudo. Vou tentar lançar um draft nas redes sociais no dia do lock, com algumas das minhas ideias.
Não desvalorizem o potencial da defesa, mas também não gastem transferências nesse setor, na minha opinião. Para já, o maior potencial está sempre nos atacantes e médios ofensivos, e utilizar a defesa e guarda-redes para tentar obter a clean sheet com 2 pontos bónus de scout parece-me ser um caminho bastante interessante, até para maximizar as possibilidades de pontos no 11 sem descurar os jogadores com alta taxa de escolha. Eu acredito mesmo que não virá haver muitas transferências da primeira para a segunda ronda, portanto, os jogadores que vocês tenham com menos de 5%, por exemplo, com 2%, eu acho muito difícil que na segunda ronda passem para 10%, ou para mais de 5%. Portanto, é uma oportunidade que vocês agarraram, fizeram um bom scout e merecem esses 2 pontos bónus. Espero que tenham gostado. Volto antes da segunda ronda e possivelmente ainda haverá jogos por jogar. Não vou conseguir fazer a análise completa, mas é para também terem tempo de ouvir. Se quiserem falar comigo, estou disponível no Instagram e no X. Podem mandar mensagem. Eu, assim que vejo as mensagens, consigo ajudar e responder alguma coisa. Ou também estou lá para desajudar. Grande abraço a todos. Boas pontuações. Juntem-se à Liga Aventuras que eu vou deixar na descrição. E força Portugal!